Queridos e amados irmãos, mais uma vez chego até vocês para poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês nesse momento a Palavra de Deus em Marcos capítulo 5, versículo de número 36, que diz o seguinte: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Eu quero pegar emprestado essa expressão aqui de Jesus ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, ou não temas, creia somente, e colocar como tema da reflexão deste momento. Nós sabemos que o texto está em um contexto em que Jairo, chefe da sinagoga, estava com sua filha moribunda, à morte, procurou Jesus, Jesus o acompanhava, parou durante algum tempo para poder atender a súplica da mulher que tinha um fluxo de sangue, e enquanto isso, os portadores de más notícias chegaram para poder dizer para ele: não importunes o mestre, a sua filha já morreu. Mas Jesus, não importando com a palavra daquele povo, disse: não temas, crê somente. Ou seja, e o final da história, aquele homem creu, Jesus foi até ali, ressuscitou a sua filha, e aquela casa foi abençoada naquele dia por causa da fé daquele homem. Meus amados, o temor talvez seja um dos maiores inimigos da sociedade moderna. O homem teme no sentido de ter medo, não no sentido de reverenciar, porque tem o temor a Deus e tem o temor no sentido de ter medo. Então o homem, na verdade, ele teme muita coisa. O homem teme as doenças. Haja vista a situação em que nós estamos inseridos, agora nesse tempo de pandemia, o medo das doenças, da doença e deste vírus tem feito as pessoas ficarem dentro de casa. O homem tem medo de doença. E outros ficam aflitos, e muito aflitos em relação a essa situação. Outros ficam com tensões, com estresse, com preocupações exacerbadas, a ponto de entender que aquilo pode lhe atingir e, na verdade, não colocando aos cuidados do Senhor. O homem teme a crise financeira, e não é para menos deste tempo agora, quando o mundo para, ou boa parte do mundo está parada em retiro, ou seja, em isolamento social. Então, o ser humano, de modo geral, já teme a crise financeira. E por que não dizer nesse momento? O homem teme o desemprego, o temor de perder a provisão para a sua família. Há pessoas que têm medo da chuva, outros que têm medo das catástrofes, das guerras, e por que não dizer da morte? Meus amados, a Bíblia nos ensina que ao invés de temer, nós devemos confiar. Ao invés de temer, no sentido de ter medo, nós devemos crer, sabendo que Deus é a nossa força, sabendo que Deus é o nosso ajudador. E a partir daqui eu quero considerar algumas premissas. Primeiro, pensando no que entendemos por crer. O propósito é falarmos sobre não temas, creia somente. O que é que nós entendemos por crer? Em primeiro lugar, crer é sinônimo de entrega. Sinônimo de entrega. E nesse caso aqui, entrega espontânea e voluntária a Deus. Espontânea e real ao Senhor. Deus, meus queridos, não nos força a nos entregarmos a Ele, mas Ele nos convida a isso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não tema, mas tenha vida eterna. Ou todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda João, capítulo 3, versículo de número 36, nós lemos lá: por isso quem crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. O que todavia se manter rebelde ou contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se reportarmos João 5,24, o próprio Cristo disse: em verdade vos digo, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E Jesus convida em João 6,37, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E em João 10,28, ele conclui dizendo assim, e dou-lhes a vida eterna, e nunca mais perecereis, e ninguém os arrebatará de minha mão. Então, quando nós fazemos uma entrega espontânea e voluntária a Deus, Ele salva a nossa vida. Aí não precisamos temer aquele que mata o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Então, Jesus, na verdade, nos salva, nos liberta. É por isso que o crente, salvo e redimido pelo Senhor, embora passe pelas provas, pelas adversidades, pelas situações difíceis da vida, ele não teme a morte, porque ele tem certeza do porvir. E essa certeza não é garantida apenas a alguns, mas a todo aquele que crer em Cristo como seu Salvador. Então é preciso crer nesse nome de entrega, e também entrega incondicional e total. Enquanto o homem não faz uma entrega real ao Senhor, o Senhor não poderá agir livremente na sua vida. Por isso é preciso fazer uma entrega total e incondicional ao Deus Todo-Poderoso. É preciso que seja uma entrega também permanente e definitiva. Não por alguns momentos, por causa de uma pandemia ou outra coisa. Quando nos entregamos a Deus, significa que passamos a pertencer a Ele, a pertencer ao Senhor. É Ele que irá guiar a nossa vida. É Ele que irá guiar o nosso dia a dia. É Ele que irá conduzir os nossos passos. Estaremos agindo sob a direção e orientação do Senhor. Agora, meus queridos, entregar a Deus é lançar sobre Ele os nossos problemas. É lançar sobre Ele as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos temores, as nossas ansiedades. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Pedro diz, lançando sobre Ele, Jesus, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Salmo 46, verso 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, nas tribulações, nas lutas da vida. Salmo 121, o salmista, na sua experiência pessoal com Deus, diz assim, elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Então, crê esse nome de entrega. E você, na verdade, está sendo convidado nesta hora, nesse momento, a entregar-se, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Crer também, meus queridos, é sinônimo de confiar. Confiar. Grande parcela da humanidade não confia em Deus. Infelizmente, o que a gente vê acontecendo por aí, o deboche com o nome de Deus, as coisas negativas com o nome do Senhor, mostra a falta de confiança. Mas a Bíblia nos apresenta vários heróis de confiança. Diz a Bíblia que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Diz a Bíblia que Moisés, desde o momento do seu chamado, confiou em Deus para a realização da sua obra e por isso foi bem sucedido lá nas pragas do Egito, na travessia do Mar Vermelho, nas provações diversas da sua vida no deserto. Ele foi bem sucedido, não é? Davi creu que o Senhor dos Exércitos era com ele na luta contra o gigante filisteu. Aqueles que não conhecem a história, Davi venceu um gigante que afrontava o povo de Deus. E venceu sem armadura nem nada. Então, é importante entender que ele creu e Deus lhe deu a vitória. Lá em Isaías, capítulo 12, verso 2, nós vemos o seguinte, eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. A confiança, meus amados, tem inclusive a sua recompensa, o seu galardão. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Você tem confiado a sua vida ao Senhor Jesus? Você tem confiado a sua vida àquele que pode, o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses? Essa é a palavra de Jesus, não temas, creia. Essa palavra de Jesus ao chefe da sinagoga, ela é para você também nesse momento. Não temas, creia, creia no poder do Senhor, creia na ação do Senhor, creia no direcionamento do Senhor. Mas crer também, meus queridos, é sinônimo de descansar.
Ufa! Há muitos que se dizem cansados dessa vida. O salmista nos convida a descansarmos no Senhor. Salmo 37, verso 7, assim: descansa no Senhor e espera nele. E, meus queridos, uma das coisas que estava afligindo demais a humanidade até alguns dias atrás, neste século, do corre-corre, é o cansaço. As pessoas correndo demais. Hoje não está havendo aquele corre-corre muito grande por causa do isolamento social. Mas muitos continuam cansados. Cansaço físico por causa dos labores da vida, mas também cansaço emocional por causa da situação do momento. Cansaço intelectual, porque muitos têm trabalhado em casa, em home office, e às vezes trabalhado mais do que no ambiente de trabalho. Cansaço intelectual, cansaço psicológico. As emoções estão afloradas, são as demandas do dia a dia que são pesadas, enfadonhas. Elas trazem perturbações e cansaço à vida do ser humano. Perturbações e cansaço, os mais diversos. Em Mateus 11, 28, Jesus tem uma palavra para você. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei alívio. Palavra do Senhor Jesus. Cristo nos prometeu descanso, inclusive para nossas almas. O versículo 29 de Mateus 11 diz assim: darei descanso para vossas almas. Alívio. Quantos estão precisando disso? Cansado, ainda que parado em casa, mas cansado até da rotina, da situação. Quantas mães cansadas com os filhos, em casa, por causa... não que não queiram os filhos em casa, mas por causa das escolas fechadas, e aí muda completamente a rotina, cansado da rotina da casa, e etc. Não é? Cristo nos prometeu. E a pergunta é: você tem descansado no Senhor? Você tem descansado no Senhor? O tema é: não temas, creia somente. Creia, portanto, meu querido ouvinte, entregando a sua vida a Jesus. Creia confiando em Jesus de todo o coração e toda a sua alma. Creia descansando em Jesus Cristo. Esta crença nos proporciona alívio dos temores, paz verdadeira e certeza absoluta de salvação. É isso que diz Jesus, eu repito, em João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tempo presente, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Portanto, ao invés de temer, confie em Jesus e ele dará ajuda. Ao invés de temer no sentido de ter medo, que você possa ter temor a Deus, reverência ao Senhor, dedicação a Ele, envolvimento com Ele, e você possa estar firme, inabalável na presença dEle. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida e a minha. A todos quantos ouvem esta palavra, eu quero me apresentar aqui. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista do bairro São Benedito, que fica na rua Pirajá, 128, bairro São Benedito. E como igreja do Senhor, igreja relevante, nós estamos à disposição também para poder abençoar a sua vida. Neste tempo, estamos ainda em quarentena, mas já voltaremos a nos reunir e queremos receber você lá, para poder abençoar também a sua vida. Eu vou orar por você nesse momento. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus eu coloco diante do Senhor a vida de todos quantos nos ouvem, pedindo, ó Deus bendito, que o Senhor esteja ministrando sobre a vida deles, a ponto de que possam se entregar ao Senhor, confiar no Senhor e descansar no Senhor. Sabemos que as lutas são grandes, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que ministra sobre nossas vidas. Eu oro ao Senhor pedindo a tua bênção para o teu povo, para a tua igreja, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.